A Polícia Federal fez uma operação contra o transporte ilegal de imigrantes para os Estados Unidos. Os suspeitos teriam movimentado quase 60 milhões de reais em 6 anos. Os mandados foram cumpridos em Anápolis e também em Goiás. O grupo atuava havia mais de 20 anos. Ainda segundo a polícia, os chamados coiotes cobravam cerca de 100 mil reais dos interessados. Os investigadores acreditam que desde 2017 o grupo tem ajudado na entrada legal de 448 pessoas que depois foram detidas e deportadas. A maioria era de Goiânia. Na operação, 2 pessoas foram presas. Um terceiro suspeito foi colocado na lista de procurados da Interpol, a Polícia Internacional. A suspeita é de que ele esteja no México, onde segue fazendo a travessia ilegal de imigrantes para os Estados Unidos. Então vamos ao vivo para o Texas, onde está o Daniel Toledo, que é advogado e especialista em direito internacional. Daniel, boa tarde para você. Vamos focar primeiro nos brasileiros? Ainda tem muita gente daqui se arriscando, hein? Eu pergunto porque há um tempo atrás a gente falou que era um número recorde, né? Daniel, estou sem o seu áudio. Vamos tentar consertar essa questão do áudio, porque esse é um assunto muito... Agora voltou, Daniel. Vamos falar então primeiro, boa tarde mais uma vez, em relação aos brasileiros. Há um tempo atrás a gente falou sobre o número recorde de pessoas que se arriscavam daqui. Qual que é a sensação, o que a gente tem de notícias sobre os brasileiros aí nos Estados Unidos? Boa tarde, Kelly. Obrigado. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Aqui sim, sem dúvida nenhuma, nós percebemos um número muito grande de brasileiros que ainda se arriscam a fazer essa loucura de tentar fazer a travessia de forma ilegal. O grande problema disso não é só a questão da orientação dos coiotes, mas sim as máfias que se instalaram ali na fronteira do México, onde eles acabam utilizando essas pessoas que vêm para cá. Além de pagarem um valor muito alto para tentar entrar ilegalmente no país, o que é um absurdo, essas pessoas muitas vezes também são usadas para tráfico de drogas, onde os coiotes, para que as pessoas passem pelo território, onde são controlados pelos narcotraficantes, essas pessoas às vezes são obrigadas a carregar mochilas com drogas na tentativa de entrada para os Estados Unidos, o que acaba agravando absurdamente a situação deles. Inclusive, Daniel, dias depois do presidente americano Joe Biden confirmar restrições na política migratória, os imigrantes continuam chegando realmente na fronteira do país. Inclusive, na terça-feira, o democrata assinou um decreto para impedir a entrada de pessoas que cruzam a fronteira fora de postos oficiais para tentarem um pedido de asilo. A medida foi tomada para conter, claro, a imigração ilegal, mas em primeiro momento a situação na região continua na mesma. Na quarta-feira, cerca de 4 mil pessoas foram detidas e aguardam para serem levadas a um centro de processamento. No local de detenção a céu aberto, hein? Os imigrantes têm acesso a trabalho humanitário, advogados de imigração e jornalistas. Os imigrantes detidos sob a nova política de Biden podem ser deportados, além da possibilidade de enfrentar punições como proibição de reentrada no país por 5 anos ou até processos criminais. Como é que repercutiu essa lei do Biden aí nos Estados Unidos, Daniel? Kelly, vamos esclarecer essa questão do decreto do presidente Joe Biden, porque ficou muito confuso para as pessoas e as pessoas não entenderam direito como acontece isso. Essa história ela foi colocada de um jeito, mas na verdade o texto legal ele é bem diferente disso. O que o Biden fez foi uma limitação ao número de pessoas que possam entrar pedindo asilo dentro dos Estados Unidos. A gente pode até fazer uma definição do que é a legislação americana com relação a essa questão do asilo, o que a legislação americana fala dos requisitos do asilo. Mas vamos falar dessa questão legal primeiro. Primeiro, Joe Biden ele assinou esse decreto presidencial dizendo que o número máximo de pessoas por dia / semana seriam de 2.500. Acima de 2.500, eles seriam imediatamente expulsos através do Expedite Removal. Então, quer dizer o quê? Isso é importante as pessoas entenderem. Não é que ele fechou a fronteira e não está permitindo mais ninguém entrar. Isso não é real. O que ele fez foi colocar uma limitação diária / semana para o número de pessoas que podem pedir asilo. 2.500 dia / semana. Por que / semana é muito importante? Eu estou frisando isso aqui. Porque o fechamento não é feito diário, o fechamento é feito semanal. O que, na minha opinião, ainda é um absurdo. Porque se num dia entrarem 1.400 pessoas, como entrou agora na segunda-feira fechou com 1.400 pessoas. Esse número pode ser transferido para o dia seguinte, ou seja, o dia seguinte ainda vai ter 1.100 pessoas a mais, além desses 2.500 que
que já teria na cota diária deles. Então, o número ele é diário como referência, mas a semana ela precisa ter uma média de 2.500 pessoas entrando pedindo asilo por dia durante o período da semana, e não é uma cota exclusivamente diária, ela pode ser maior, tá? E aí, com relação à questão de pedido de asilo, isso é uma coisa que as pessoas, elas confundem muito essa questão de asilo, e é por isso que hoje nós temos um número absurdo de processos de asilo sendo julgados improcedentes na corte. Primeiro requisito, a pessoa precisa colocar o pé dentro dos Estados Unidos. Não adianta gritar do outro lado do México ou de qualquer outro lugar dizendo, eu quero asilo. Não é assim que funciona. Segunda regra do asilo, a pessoa precisa demonstrar de forma inquestionável que ela estava sendo perseguida ou violentada ou sofrendo algum tipo de grave ameaça no país de origem dela. E terceiro ponto, que esse é o que tem sido o maior ponto de negativa de processo. A pessoa precisa colocar o pé no primeiro território seguro, fronteira com o seu país. Se ela tivesse vindo, por exemplo, do Afeganistão e dizendo, olha, eu não consigo sair para nenhum outro lugar, um palestino, por exemplo, eu não consigo sair para nenhum outro lugar que para mim seja seguro, eu tive que montar um avião e correr para os Estados Unidos, é uma coisa. Mas na minha concepção, o brasileiro sair do Brasil, caminhar toda a América do Sul e Central, que hoje é o Norte, né? Caminhar tudo isso, chegar aqui para pisar nos Estados Unidos e pedir um asilo, eu entendo que há descaracterização dos requisitos legais. Agora, Daniel, eu falei há pouco que os coiotes cobram, inclusive, R$100 mil para fazer essa travessia. Se a pessoa tentar fazer de uma forma correta, seria quanto, para a gente ter uma noção? Vamos imaginar que essa pessoa seja uma pessoa desqualificada, ou seja, não é uma pessoa que tenha nível superior, não é uma pessoa que tenha um treinamento, não é uma pessoa que tenha algum tipo de experiência, tá? Essa pessoa poderia aplicar, por exemplo, um visto EB3, que é um visto que dá green card para ele, para a família toda, para cônjuge e filhos menores de 21 anos, solteiros e não emancipados. Esse processo hoje custaria em torno de $15 mil. Então, nós estamos falando aí que tentar entrar ilegalmente, essa pessoa está gastando R$100 mil. Para tentar entrar legalmente, essa pessoa gastaria 75. Ou seja, é mais barato, infinitamente mais seguro, e depois que você entra e está tudo certinho, você fica tranquilo, né? Não vai ter que se esconder, enfim. Absolutamente tranquilo. Exatamente, mas olha... Absolutamente tranquilo. Eu não entendo por que tem gente que ainda busca esses criminosos e quantas pessoas... Se você olhar, tem um grupo que se chama, uma ONG que se chama, eu acho que é Eagles of the Desert ou Angels of the Desert, alguma coisa assim. É um grupo mexicano que recupera pessoas que ficaram perdidas no deserto ou pessoas que morreram no deserto. Entra no site deles, você vai ver o tipo de atrocidade que acontece ali no deserto, o tipo de pessoas que morrem e a quantidade de ossadas de crianças que são encontradas por serem abandonadas pelos coiotes e pelos pais, porque a criança foi picada por algum inseto, por algum escorpião, por alguma cobra, e eles falam, olha, é melhor você deixar aqui, porque senão ela vai sofrer mais. Nossa, que depoimento forte, né? Fica esse alerta, então. E esse é um assunto que está muito em alta, inclusive aí no Texas, né, Daniel? Vou trazer mais uma notícia agora. 26 imigrantes ilegais foram resgatados nos Estados Unidos depois de serem encontrados trancados dentro de um caminhão-baú. O caso aconteceu durante uma operação contra o contrabando de pessoas, justamente aí onde você está, Daniel, no Texas. Os estrangeiros estavam dentro de um caminhão fechado, numa onda de calor que castiga essa região nos Estados Unidos. No momento dos resgates, os termômetros batiam os 38 graus Celsius, mas a sensação térmica era muito maior. 7 suspeitos foram detidos por tráfico de pessoas e as vítimas foram levadas ao hospital. Realmente é um assunto que ainda preocupa, principalmente essa região, né? É um assunto que está em alta em ano de corrida eleitoral para a Casa Branca. Kelly, isso aconteceu em Bexar, né, no Bexar County, que é ali em San Antônio. San Antônio está mais ou menos 2h30 da fronteira. Na hora que você estava falando, eu olhei para o lado aqui para ver qual era a temperatura hoje. Tá? Isso aconteceu hoje cedo. A temperatura hoje aqui em Houston está em 37 graus. Você falou 38, lá para baixo costuma ser mais quente. Então agora, nesse momento, lá para baixo deve estar mais quente ainda. Então você imagina esse número de pessoas, 26 pessoas dentro de um caminhão baú, que é cobertura metálica,
cozinhando ali dentro da fronteira do México até San Antônio, que são 2 horas e meia, mais ou menos, de viagem. Você imagina o que virou aquele forno e o que essas pessoas tiveram ali de problemas dentro desses caminhões. Isso a gente vê acontecer constantemente, mais constantemente ainda ali na fronteira da Califórnia. Aqui no Texas a gente via muito depois dessas novas barreiras que o governador colocou, isso cessou um pouco, mas infelizmente a gente vê que esses criminosos, eles continuam fazendo isso do mesmo jeito e não tem o menor pudor para fazer isso. Pois é, fica esse alerta, então, acho que sempre a gente traz esse assunto, é muito sensível, porque é um problema para quem se arrisca, é um problema também nos Estados Unidos e como você já explicou, né, Daniel, fazer tudo certinho sai mais barato e a pessoa corre infinitamente menos risco. Muito obrigada, viu, pela análise, sempre é muito bom contar com você sempre aqui no Conexão. Kelly, muitíssimo obrigado, um excelente final de semana para vocês, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigada.